Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 02. Então, por ser um tema novo, né? Então começa do 01, 02 até terminar o livro. Então, Obsessão, Desobsessão, é o livro de Sueli Caldas Schubert. A mensagem que nós vamos ler aqui agora é Problema de Emergência, de Manuel Filomeno de Miranda. Como eu disse, nós vamos dar sequência no livro de nossa irmã Sueli Caldas Schubert, porque assim, de acordo com a matéria no livro, possamos comentar, possamos esmiuçar, né? Isso não significa que o conteúdo neste livro não baste, né? Não é isso. Acontece que nós temos como um ponto de referência para tratar vários outros assuntos, o que nem sempre, às vezes, em um livro, tanto os espíritos quanto os autores, eles ali depositam todo o conteúdo. Escritores, né? Então, essa é uma grande oportunidade que estamos tendo. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele começa dizendo assim: o problema da obsessão é cada vez mais grave, e põe grave nisso, generalizando-se numa verdadeira epidemia. Sim, generalizando-se numa verdadeira epidemia. Eu posso dizer que a obsessão é uma das maiores epidemias que encontra-se no âmago do ser que se encontra em processo de evolução, tanto aqui na Terra quanto em outras dimensões. A obsessão. Agora, o que nós vamos aprender neste livro, que existe a obsessão em diversos graus, como Allan Kardec mesmo descreve, a simples, a fascinação e também a subjugação. Sim, mas nesse livro magnífico aqui à nossa frente, nós vamos aprender também como nos desobsidiar. Porque veja bem o tema: obsessão, desobsessão. Então, com todo respeito, por mais conhecimento que muitas pessoas têm, mas muitos não costumam ensinar como desobsidiar. A pessoa está obsidiada. Aí a pessoa apenas leva a pessoa na casa espírita e ali num trabalho de desobsessão, realizam ali um trabalho de desobsessão, pronto. Será que é isso só? Será que só isso basta? Problemas esses
milenares, 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, nós lá angariamos, ferimos, machucamos, traímos, trazemos esse processo em nosso eu, em nossa persona, milênios. E uma, duas vezes que você, na casa espírita, é levado, você já se vê livre ali do espírito obsessor? E será também que espírito obsessor são só aqueles que se encontram na erraticidade? Será que não existe também obsessores encarnado? Reencarnado? Obsessores reencarna? Obsessores encarna? Eu posso, aqui no corpo físico, eu posso obsidiar uma outra pessoa encarnada? Eu encarnado, eu posso obsidiar uma outra pessoa encarnada? Eu posso obsidiar um desencarnado? Um desencarnado pode obsidiar um outro desencarnado? Um desencarnado pode obsidiar um encarnado? Nós vamos deparar com todo esse material pela frente. Então, Manuel Filomeno de Miranda, ele assim está dizendo, o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia, que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Olha que guerra, tanto externa quanto interna, cada qual aqui na Terra possui no seu âmago aquilo que constantemente nos vídeos anteriores tivemos a oportunidade de dizer, né, que dizíamos, ou que dissemos, né, as guerras interiores que trazemos, as guerras interiores que travamos no nosso emocional, no nosso psicológico, esses transtornos não havendo, continua Manuel Filomeno de Miranda, não havendo morte no sentido de destruição da vida, não havendo morte no sentido da destruição da alma, do espírito, no sentido do espírito, porque o espírito é o princípio inteligente. Não havendo morte no sentido de destruição da alma, do espírito, da vida, né? Porque eu mato alguém e penso assim, me livrei dessa pessoa, graças a Deus. Será que eu me livrei dela mesma? Pura ignorância minha. Sabe por quê? Eu me livrei, sim, do corpo físico daquela pessoa. Mas eu não me livrei, naquele momento, de seu espírito. Porque ao deixar o corpo físico já é espírito, não é alma mais. A alma é só aquilo que está no corpo físico. Eu me livrei, sim, da presença física daquela pessoa. Mas eu não me livrei da presença espiritual daquele indivíduo.
ainda mais se aquele indivíduo, perdão do termo, né? Ainda mais se aquele indivíduo, se ele não, na erraticidade não me perdoar. Se ele não me perdoar, eu estou perdido. Por um bom tempo, por algumas reencarnações, às vezes, quem sabe, às vezes até por alguns milênios, onde eu terei a presença dele até eu ressarcir aquele débito. Só que as tramas durante esses milênios serão intensas e dolorosas. Então, não havendo morte no sentido de destruição da vida, o espírito se despe, como se reveste da matéria com os valores que lhes são peculiares, resultado das próprias experiências. Então, olha só para você ver. Resultado das próprias experiências. Amores e ódios. Então, ele retorna à pátria espiritual, ou ele reencarna com esses monstros internos e externos, amores e ódios, afinidades e antipatias, não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Tá vendo só? Isso tudo não se desfaz sobre o passe de mágica da desencarnação. Isso tudo continua com o espírito. Ele carrega para onde vai? Ele carrega para tudo quanto é lugar esses sentimentos. Cada indivíduo, prossegue Manuel Filomeno de Miranda, cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Prossegue de lá. Não existe passe de mágica. Não é porque a pessoa desencarnou, né? Vou usar aquele termo assim para ficar mais fácil. Não é porque a pessoa morreu que apaga todos esses sentimentos. Não é porque a pessoa morreu que ela se transforma em um anjo. De forma alguma. O ódio continua. As paixões, os desejos, as fantasias, as ilusões, como também aqueles que cultivaram o amor verdadeiro, a solidariedade, a fraternidade, a paciência, a resignação, continua também. São matérias que continuam com o espírito. Durante o seu processo evolutivo, é preciso dizer que os bons atributos prevalecem com o espírito. Por exemplo, o amor, a fraternidade, a solidariedade, né? A caridade, esses sentimentos bons prevalece. Mas se ele possui ali um pouquinho, vamos fazer uma colocaçãozinha.
Se ele possui ali ainda um pouquinho de sentimentos negativos, porque ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Se ele possui ali alguns sentimentos assim, por exemplo, de ódio, de vingança, ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nas próximas existências, ele consegue expurgar, deixando para trás todos esses pecaminosos e permanecendo com ele apenas aqueles benéficos, né? Esses sentimentos nobres. Então, cada indivíduo prossegue fora do corpo, depois que deixa o corpo físico, consoante viveu, enquanto domiciliado na matéria. Prossegue. Então, o justo continua justo. O bom continua bom. Todos os sentimentos nobres continuam com o indivíduo de lá. Enquanto que aqueles que aqui na Terra agiram na contramão dos desígnios do Criador, ele continua do lado de lá também. Então, por exemplo, os intoxicados por drogas, bebida, sexolatria, continua na erraticidade. É lógico que através das reencarnações, a reencarnação justamente é a oportunidade que todos os seres ainda intoxicados, a reencarnação é a oportunidade que todos os seres intoxicados por essas toxinas deletérias têm para a autodesintoxicação, para se desintoxicar. É no corpo físico que nós nos desintoxicamos, e não na erraticidade. Na erraticidade, nós nos preparamos durante tempo que nós não temos, assim, certeza devido à desigualdade evolutiva de cada um, porque cada um é cada um. Mas na erraticidade nós nos preparamos, expurgamos um pouco nas regiões umbralinas, nos preparamos nas colônias espirituais, nos departamentos espirituais, para retornar aqui ao corpo físico. E aqui no corpo físico é onde que a lapidação, através da humildade, da paciência, da resignação, da transformação moral, de fato ocorre. Em razão disso, continua a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia quanto por animosidade. Em razão disso, as atrações espirituais, olha só para você ver, em razão disso, as atrações espirituais. E nós sabemos que significa todas essas atrações, tanto as atrações boas quanto as atrações má. Tanto as atrações positivas quanto as atrações negativas. De acordo com o que nós fizemos, que nós praticamos naquela existência que tivemos a oportunidade, às vezes, de plantar morango, mas vacilamos e plantamos espinho. Às vezes, com a oportunidade de plantar morango, e de fato plantamos morangos, e por aí em diante. Então, por isso que Manuel Filomeno de Miranda diz assim, em razão disso, as atrações espirituais, por
simpatia quanto por animosidade. Por simpatia ou por animosidade. Vinculam os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida. Nossa, mas que mensagem é essa, hein? Que mensagem é essa de Manuel Filomeno de Miranda? Parece, eu vou usar esse termo assim, parece brincadeira. Como que é uma mensagem muito atual. Parece que, eu confesso a você, parece que eu aqui lendo ela e tendo a oportunidade de raciocinar, como eu raciocino, né? Eu me compenetro tanto no conteúdo que eu vou falar a verdade para você, eu fico até com vergonha. Porque não há um item aqui que ele aqui ele está dizendo que não acontece. Isso tudo acontece no seio da humanidade. Neste momento, isso está acontecendo com a humanidade aqui na Terra. Comigo, com você, com a humanidade. Olha só, em razão disso, vai me dizer que isso não está acontecendo comigo, com você e com a humanidade nesse momento. Em razão disso, as atrações espirituais. Você não tem atração espiritual por ninguém. Tanto positiva quanto negativa. Ah, eu tenho positiva. Não, tudo bem, mas a pergunta, a interrogação é essa. Você não tem. Você não sente atração por ninguém. Tanto positiva quanto negativa. Sinto. Então, você está inserido nesse assunto aqui. Para você ver como que esse espírito é sábio. Manuel Filomeno de Miranda. Em razão disso, as atrações espirituais, por simpatia, quanto por animosidade. Não existe isso aqui na Terra, por simpatia ou por animosidade? Vinculam os afetos como unem os adversários. Não nos encontramos aqui em meio a todos? Os afetos como unem os adversários no processo do contínuo da vida? Continuamos entrelaçados, vinculados uns aos outros, através desse emaranhado, através dessas energias. Que tipos de energias você possui com relação a mim? É o que nos vincula, é o que nos prende. Luiz, mas você está tratando de obsessão e desobsessão? Manuel Filomeno de Miranda está tratando de obsessão e desobsessão? Para você ver como que são as coisas, né? Às vezes a gente pensa que é uma coisa, na hora que a gente vai analisar, na hora que a gente depara com espíritos nobres, como Manuel Filomeno de Miranda, muda-se totalmente a forma de raciocínio. Então, olha só para você ver. Os amores se sublimam no ministério do auxílio recíproco, enquanto os ódios fazem que as criaturas se comburam nos incêndios vorazes que são sustentados pelo combustível das paixões inferiores. Será que Manuel Filomeno de Miranda
não está falando de todos nós, por isso, eu vou marcar aqui, porque não vai dar para dar sequência agora. Por isso que nós começamos o primeiro vídeo dizendo: falar de obsessão é falar do ser humano. Falar de obsessão é falar do ser em processo de evolução. Falar de obsessão é falar de seus conflitos, de seus transtornos, de suas fantasias e ilusões. É falar de suas neuroses. É falar de suas síndromes. É falar de seus pânicos. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo, esse assunto que não chegamos nem na metade ainda da mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Que Deus e Jesus nos fortaleça e nos ilumine. Até o próximo vídeo.